Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos conhecer o Museu de Arte Assis Chateaubriand, que fica na Paraíba, Campina Grande, centro da cidade. O MAC guarda em seu acervo mais de 500 obras, entre pinturas, desenhos e gravuras produzidas por artistas brasileiros e estrangeiros, abrangendo um período que vai do século XIX às vanguardas da década de 1960. Campina Grande é a segunda maior cidade da Paraíba, conhecida por sua agenda cultural agitada. É aqui que acontece o maior São João do mundo, que dura todo o mês de junho e atrai cerca de 2 milhões de pessoas. Essa é uma homenagem da cidade ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, e Jackson do Pandeiro. Agora, seguindo para o museu para começar nossa visita. Esse é o Museu de Arte Assis Chateaubriand. O local onde está construído o prédio que abriga a instituição é um sítio histórico que remete à história da cidade de Campina Grande. Aqui, do ano de 1826 a 1921, funcionou o Comércio Velho, que foi demolido em 1921 para a construção da primeira escola estadual da cidade, o Grupo Escolar Solon de Lucena. A edificação ela foi projetada pelo arquiteto Hermenegildo de Lácio, que pensou a planta da edificação em forma de U. A fachada principal é composta por 3 corpos, um central e 2 laterais. O corpo central é formado por um vestíbulo, demarcado por 2 colunas lisas, encimadas por um frontão com um tímpano decorado. O Grupo Escolar Solon de Lucena funcionou aqui até 1973, mas a permanência definitiva do museu no local não foi assim tão fácil. Por vários motivos, ele foi transferido algumas vezes, chegando a abrigar um prédio construído exclusivamente para ele no Parque Evaldo Cruz, no Açude Novo, uma das maiores áreas de lazer de Campina Grande. Mas em 1997, ele volta ao prédio da antiga escola e abre as portas definitivamente ao público. Escolher um prédio que havia sido um grupo escolar veio comungar com o objetivo de Chateaubriand na criação do museu, que era de educar o povo no cultivo às artes. Vamos entender melhor como se deu a criação do MAC? Esta é a primeira expressão de pintura, ou melhor, de arte pública que nós temos em Campina Grande. As pinturas que adornavam a Catedral de Campina Grande, Nossa Senhora da Conceição, feita por um artista do interior da Paraíba que nunca teve nenhuma aprendizagem, inventou tudo à sua maneira. Só vamos ter realmente, verdadeiramente, uma expressão de arte pública a partir da criação do Museu de Arte em 1967, quando Assis Chateaubriand criou a campanha dos meus museus regionais, cuja intenção era a expansão da pintura ou das artes plásticas no Brasil, mas acima de tudo vão contribuir também para essa ruptura de uma concentração de arte restrita praticamente ao eixo Rio-São Paulo. E como é que esse museu veio parar aqui? Por uma razão muito simples. Ele achava que Campina Grande, por esse ar cosmopolita que a cidade sempre teve, precisava receber um museu, porque já tinha universidade, já tinha ensino superior, e a cidade era uma cidade muito buliçosa culturalmente, mas não tinha um museu onde as pessoas pudessem apreciar as artes plásticas. Assis Chateaubriand foi um dos homens mais influentes entre as décadas de 1940 e 1960, destacando-se como jornalista, empresário, mecenas e político. Magnata das comunicações, foi responsável pela chegada da TV no Brasil em 1950. A chegada dos acervos, feito de doações, seja da própria iniciativa pessoal de Chateaubriand, seja através daquele que vai ser o patrono do museu, Dro Hernani, doações que são feitas espontaneamente a partir do apelo que Chateaubriand, através de Holanda Penteado, que vai ser a coordenadora dessa campanha nacional de museus,
foram constituindo não só a base do que seria hoje ainda a parte mais importante do acervo do Museu de Arte Assis Chateaubriand, mas, acima de tudo, vai ser a primeira visão que se tem na Paraíba de um conjunto de obras que vai representar um pouco ou um bom pedaço da história da arte brasileira. Nós temos, por exemplo, um artista da época, um artista de Campina Grande, Eládio Barbosa, com esses 2 desenhos que estavam presentes na inauguração do museu, compondo a Sala dos Artistas Paraibanos. A chegada do museu não só abriu a perspectiva dos artistas locais para uma nova forma de olhar a arte, como também aumentou a criatividade na época. Que, com o tempo, foi gerando uma sucessão de acontecimentos, não só em Campina Grande, mas também, de certa forma, na Paraíba, de estímulos, como exemplo dessa obra de um artista de João Pessoa, Rodolfo Ataíde, cuja obra é doada ao museu, vai ser reflexo de uma linguagem muito atualizada e que acreditamos que o museu, de certa forma, contribuiu com isso. O museu se transformou numa espécie de escola. Vieram diferentes cursos e ateliês de formação de pintores e professores. Por exemplo, aqui são obras de workshops que foram feitas no começo dos anos 90. Temos um exemplo aqui de Luiz Barroso, que é um artista que vem se incorporando ao museu desde a época da fundação e que tem se dedicado ultimamente a desenvolver pinturas relacionadas aos símbolos arqueológicos da Pedra do Ingá, que é um monumento arqueológico, lítico, muito importante, um dos mais importantes do mundo, que temos aqui próximo a Campina Grande. Na Pedra do Ingá estão esculpidas dezenas de pinturas rupestres que sugerem a representação de bichos, frutas e humanos. Barroso é um desses artistas que tem uma vocação de demonstração de que é possível, na Paraíba, a gente estar também atento às coisas da produção estética, da produção artística de centro mais avançado. É o caso, por exemplo, de Júlio César Leite, um desses artistas que vem desse período dos workshops, que tem se revelado como um artista importante, participando hoje, inclusive, de eventos fora do Brasil, ganhando prêmios e se projetando não só como artista, mas, acima de tudo, se projetando como uma pessoa que tem se capacitado a produzir uma arte que está muito presente na vida cultural da Paraíba de hoje. O artista plástico Wellington Medeiros participou de um desses workshops oferecidos pelo museu. A proposta era um olhar sobre a Borborema, né, que é a região onde se encontra Campina Grande. Então, esse workshop aconteceu dentro do espaço do museu, ou seja, já tinha toda uma atmosfera que favorecia essa sensibilidade a emergir, né, em termos de informação que eu já tinha adquirido no museu, mas também favorecia a possibilidade de experimentação de materiais. Então, esse trabalho, ele é, na verdade, o fruto, o resultado de experimentos, utilizando materiais que foram coletados na feira de Campina Grande, e todo o processo de criação, ele foi, na verdade, resultado desse intercâmbio, dessa interação com as pessoas que estavam no momento lá, e o próprio espaço do museu. Para mim é uma honra muito grande e uma felicidade ter uma obra no acervo de um museu que, na verdade, foi a fonte da minha formação como artista plástico, artista visual. A ação educativa é uma das importantes propostas do museu. E se a gente observar direitinho cada detalhe dessa tela, a gente vai observar figuras mais assim, bem definidas. O perfil, né, o lado do rosto de um homem, não é? O corpo ali. Isso. Uma delas tem esse compromisso de fazer com que nós, à medida que nós olhemos para ela, descobrimos nela coisas novas, coisas diferentes, como o que vocês viram agora. Além de conhecer o acervo do MAC, as crianças participam de oficinas educativas. Eu costumo dizer, trazer crianças ao museu é sempre inovador.
A criança que sai de um museu, depois de uma exposição, depois de uma aula, como uma oficina, elas se tornam outras crianças. Elas passam a ter uma outra visão do que é a arte. O trabalho com as tintas, as telas que elas observam, elas veem um mundo novo, um grande universo que elas têm em mente e que, de repente, a gente vê que elas compartilham com os artistas, como é nessa exposição que nós vimos. Esta exposição, Paraíba, uma seleção, representa não só uma ação do museu de aquisições de obra, de workshops, de cursos, de oficina, mas, acima de tudo, representa um período da história recente da arte paraibana e, mais nitidamente, da arte de Campina Grande, como temos visto aqui. Por exemplo, uma obra de Antônio Rocha, apesar dele ter falecido ainda muito jovem, mas deixou uma obra considerável que marcou essa época. O exemplo também do nosso Alberto Lassé, que hoje é um dos artistas que começou sua produção aqui em Campina Grande, muito relacionada a este museu, e que hoje é uma das maiores representações da arte figurativa da Paraíba e, quem sabe, talvez do Nordeste. Além da galeria de arte de exposição, os espaços do museu são utilizados para os serviços educativos que são disponibilizados à comunidade. Nós podemos destacar o cinema no museu, que é o projeto Cineclube Mário Peixoto, de autoria de professores e alunos do curso de Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande, a biblioteca especializada em artes e os cursos de música que são oferecidos para pessoas a partir de 7 anos de idade. Todos esses recursos, eles vêm agregar valor às ações educativas que são desenvolvidas a partir das exposições do acervo do Museu de Arte. No próximo bloco, vamos conhecer as obras da coleção do MAC do período clássico e modernista. A gente volta já já. Estamos de volta a Campina Grande, na Paraíba, para continuar nossa visita ao MAC, Museu de Arte Assis Chateaubriand. O nome do museu foi uma justa homenagem ao magnata das telecomunicações e um dos mecenas mais influentes no Brasil nas décadas de 1940 a 1950. O acervo do MAC, que se formou a partir das doações da campanha dos museus regionais, foram depois sendo incorporadas de outras obras doadas. A exemplo desta, um retrato de Jorge Amado, feita por Hélio Basto, doadas pessoalmente em 1962 pelo escritor. Uma das obras mais importantes incorporada ao acervo é esta pintura de Tomiotaki, considerada por ela própria como uma das obras mais importantes desse período. Hoje, o acervo do MAC possui mais de 500 obras, que vão desde o período neoclássico até a vanguarda dos anos 1960. O neoclássico foi um estilo arquitetônico, literário, artístico, que predominou na Europa no período entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. É chamado neoclássico porque os princípios estéticos nos quais o estilo se baseava, buscava resgatar as formas estéticas do classicismo greco-romano. É conhecido também como academismo porque os princípios estéticos nos quais o neoclassicismo se baseava, transformados em métodos e processos didáticos, foram adotados pelas academias de arte existentes na Europa, inclusive nos países americanos e também no Brasil. A convite de Dom João VI, uma comitiva de pintores franceses chegou ao Brasil em 1816 com a responsabilidade de criar a Academia Imperial das Belas Artes. A Missão Francesa, como ficou conhecida, mudou completamente a feição das artes no século XIX. Então, todos eles aqui passaram por essa academia, foram para
para a Europa. Aqui nós temos o exemplo Pedro Américo com duas crianças dormindo, ou os filhos de Eduardo IV, que era o rei da Inglaterra. Pedro Américo também com a cabeça de Cristo. Então, todos esses artistas ganharam também bolsas de estudos para a Europa, também frequentaram as academias neoclássicas da Europa e, por isso, são também considerados artistas do neoclassicismo brasileiro, ou da Academia Brasileira. Aqui, eles formaram também os seus seguidores, os seus discípulos. Inclusive, Cândido Portinari, um célebre artista, também foi aluno de Rodolfo Amoedo. Portinari foi o pintor brasileiro a ganhar maior projeção internacional. Pintou quase 5.000 obras, entre elas Os Retirantes, O Mestiço e Café. Aqui nós temos João Batista da Costa, que também é um artista considerado do academismo neoclássico, também frequentou a Academia Imperial de Belas Artes, também foi para a Europa e, quando retornou, também se tornou professor da Academia Imperial e formou novos alunos, novos artistas com a sua mesma influência neoclássica. Aqui nós temos obras de Eliseu Visconti, que foi um artista também do final do período neoclássico. Aqui nós temos um quadro muito representativo do artista que participou efetivamente do movimento modernista brasileiro. O modernismo brasileiro foi um movimento intelectual e artístico que teve início na Semana de Arte Moderna de 1922 e propunha uma renovação radical na arte brasileira e uma ruptura com os padrões europeus. Bem, aqui nós temos 3 obras de artistas que participaram efetivamente do movimento modernista brasileiro, que são Antônio Gomide, Di Cavalcanti e Ismael Neri. Aqui nós temos uma obra do artista Vicente do Rego Monteiro, pernambucano. Ele introduziu em sua obra, inclusive, elementos da história indígena brasileira, com elementos cúbicos, o cubismo e outros elementos da cultura brasileira. Uma das características do movimento modernista brasileiro era a introdução de cenas da vida brasileira. E aqui nessa obra de Tomás Santa Rosa, nós podemos perceber uma cena de jangadeiros, de pescadores, que é muito comum na vida nacional. Aqui nós temos uma obra de Cândido Portinari, inclusive considerada uma obra modernista, apesar de Cândido Portinari, na fase do seu trabalho mais inicial, tenha sido muito ligado ao academismo. Mas aqui ele já tinha conseguido se libertar do academismo e apresentava um trabalho já com linhas características bastante modernistas. Todos eles foram importantíssimos para o movimento modernista no Brasil. E são obras que fazem parte da coleção modernista que nós temos no acervo do museu. No período de fundação do museu, em 1967, junto às obras acadêmicas e do período modernista, chegaram também obras mais recentes da produção artística mundial, na época conhecido como a nova figuração, conhecida também como nova objetividade. A nova figuração surge na década de 60 em contrapartida ao abstracionismo. Ela capta e expressa o conteúdo da sociedade de consumo. E no Brasil, ela é quase sempre crítica. São obras como esta, de Jean Clarté, ou então a obra de Jacques Watatzki, ou então obras como a de Peter Fodes, que é uma obra que representa muito bem o espírito da figuração daquele momento. No Brasil, em virtude da conjuntura histórica que o país enfrentava na década de 1960, a ideia do novo fez-se recorrente em quase todos os movimentos culturais então emergentes. Bossa nova, cinema novo, teatro novo, arquitetura nova.
Nas artes plásticas, foi a partir da coletiva Opinião 65, que apresentou obras como essas, que vamos ver agora, que uma série de eventos e manifestações culturais se sucederam. A exemplo de Pedro Scoteg, com uma obra de caráter político como essa, ou do paraibano Antônio Dias, de Campina Grande, né? Homens Destruindo Foguete, que abre na arte brasileira um conceito novo de figuração. Ou uma obra como essa de Rubens Geschman, né? Que também se aproxima da pop art, que vai fazer da nova figuração no Brasil não só uma coisa única, mas acima de tudo um conjunto de situações, e os artistas da nova figuração vão se juntar também à intelectualidade brasileira em forma de protestos, fazendo com que a sua produção venha a revelar também não só problemas de ordem sociais, mas acima de tudo de questões ideológicas. Como vemos aqui, por exemplo, essa obra do primeiro diretor do Museu de Arte, Raul Koller, que também fez parte desse período artístico, já no Opinião 66. A nova figuração, que tem uma influência muito grande no eixo Rio-São Paulo, também vai influenciar a arte aqui em Campina Grande, na Paraíba. Um exemplo disso são estas obras da equipe 3, formada pelos artistas Anacleto Eloy, Eladio Barbosa e Chico Pereira, obras essas que participaram inclusive da inauguração do museu. No Museu de Arte Assis Chateaubriand, há também um setor para a arte primitiva brasileira, com destaque para artistas paraibanos do gênero. Gostaria de chamar a atenção inicialmente para um artista que é, digamos assim, o pai da arte naif aqui no estado, que é o Alexandre Filho, né? A partir dessa obra que está no acervo, que é o Anjo Medroso. Ele vai ser o primeiro, digamos assim, a ser reconhecido enquanto artista naif do estado. E ele tem, enquanto diferencial, a técnica, as cores, né, a forma de trabalho e essa dimensão que ele marca o processo de pintura naif no Brasil. Grande parte das obras do acervo naif são das décadas de 1940 a 1960 e foram doadas pelos próprios artistas. Nesse conjunto, você tem, por exemplo, dos anos 60, uma obra como essa, que é de José Lucena, extremamente atuante no mercado durante 2 ou 3 décadas, muito fortemente marcado, e que tem uma obra que é influenciada basicamente pelo casario, pela vida urbana, mas com uma leitura naif desse mundo urbano. A religiosidade também é um tema que aparece muito no estilo. Essa é uma obra, na verdade, que retrata uma procissão de uma forma bem peculiar. Enquanto a procissão normalmente tem fila indiana, né? Você aqui tem na verdade, as figuras humanas elas estão dispostas lado a lado. E, claro, denotando a ideia de que pouco se usa a perspectiva, ou quase não se usa a perspectiva numa produção naif, né? Já que os pintores e os artistas, em sua maioria, não têm formação acadêmica, né? São autodidatas e por isso, né, desconhecem determinadas técnicas mais acadêmicas. Dona Irene, digamos assim, é um marco na pintura naif paraibana, porque é uma figura que só começa a pintar depois de uma certa idade, depois de aposentada, né? Era uma figura que trabalhava como funcionária pública, nos Correios e tal. E aí ela traz uma coisa muito bucólica, uma coisa muito peculiar no seu trabalho, que é uma visão muito feminina, de uma realidade meio rural. Ela representa isso com uma certa poética específica, que é colorida, mas que é leve ao mesmo tempo. Miguel Guilherme dos Santos foi um artista que, na verdade, da região do Cariri, né, paraibano. E sua obra, uma obra extremamente figurativa, mas ela tem esse caráter, esse veio naif, embora não seja excessivamente colorida, como a maioria dos trabalhos naif são, mas ela traz uma vertente, inclusive de crítica social ou de autocrítica muito forte. Passado quase 50 anos da fundação do Museu de Arte Assis Chateaubriand, este acervo continua atualíssimo. Uma prova disso é a produção de artistas recentes, como esse artista da capital, Sacha Teixeira, que produz uma obra muito parecida com aquela obra que foi feita ali por Peter Ford há quase meio século. Isso mostra
que o museu continua, depois de quase 50 anos da sua fundação, ainda produzindo novas sensações. A semente plantada por Chateaubriand continua crescendo. O acervo do MAC está em constante transformação. A cada ano, novas obras são incorporadas ao acervo. E você pode conhecer pessoalmente quando quiser. Anota o endereço: Avenida Floriano Peixoto, centro de Campina Grande, Paraíba. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!